O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, se reuniu hoje com o governador do Rio de Janeiro. Na semana passada nós te falamos aqui, nós tivemos aquela união do governo federal na figura do ministro Lewandowski para colher todos os detalhes do que aconteceu na última terça-feira. Depois vimos mais de 10 governadores indo direto para o Rio de Janeiro, coletiva, e essa união, essa força-tarefa que agora foi montada por cada um deles. Mas agora, então, tivemos a visita do ministro do STF, Alexandre de Moraes, para essa conversa com Cláudio Castro, para justamente entender os detalhes dessa mega operação da última terça-feira. A reunião durou quase 2 horas, portas fechadas. A gente vai para Brasília falar com a repórter Ruth Moraes, que tem os detalhes, se é possível coletar algum tipo de informação sobre esses pontos que foram abordados. Ruth, boa noite para você, minha amiga. Boa noite para você, Algarte, e para todos que nos acompanham. Pois é, durante esse encontro, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, negou ao ministro Alexandre de Moraes que a polícia do Rio de Janeiro tem exagerado nessa mega operação com intenção. Segundo Castro, a ação dos policiais foi proporcional à ameaça letal que é representada pela organização criminosa em questão, que é o Comando Vermelho. Só para a gente lembrar, essa ação da polícia foi deflagrada na terça-feira passada aqui e terminou com a morte de 121 pessoas, entre elas 4 policiais. Segundo o governador, esse confronto não foi uma operação policial comum, mas um enfrentamento a uma organização criminosa altamente estruturada, armada e com histórico de resistência violenta. Isso, segundo o governador, demandou um planejamento operacional robusto e o emprego de recursos táticos proporcionais à ameaça representada por estes criminosos. Ele classificou a operação como uma resposta necessária ao que chamou de organização narcoterrorista, se referindo ao Comando Vermelho, argumentando que diante do poder de fogo que os criminosos tinham, o uso intenso das forças pelas autoridades foi legítimo para evitar que inocentes sofressem qualquer tipo de retaliação e também para restabelecer a ordem ali nos complexos da Penha e do Alemão. Ele afirmou que o uso da força policial se limitou aqui ao armamento padrão das forças de segurança, a exemplo de fuzis semiautomáticos, pistolas e viaturas blindadas, e que o nível de reação foi compatível com o poder bélico desses criminosos aqui, que teriam usado os fuzis semiautomáticos de uso militar, armas de calibre .50, .30, granada e até mesmo drones. Ele destacou que, com exceção dos 4 policiais que morreram durante essa operação, não há informações de que os demais mortos sejam aqui inocentes. Então, ele destacou aqui que esse montante de mortos aqui pertencem ao Comando Vermelho e que isso, de acordo com ele, mostra que a efetividade do serviço policial aqui, que se limitou apenas a combater os criminosos. Ele também afirmou que houve preocupação em preservar a população civil, concentrando esses confrontos, os piores momentos do confronto aqui em uma região de mata próxima aqui a esses 2 complexos, evitando aqui a morte de inocentes, segundo o governador, inclusive aqui a atingir escolas também e residências que estão ali nos complexos da Penha e do Alemão. Ele também explicou que a polícia abriu um inquérito para apurar possíveis irregularidades aqui na remoção de alguns corpos aqui da região da mata. A ação, só para a gente lembrar, foi feita por alguns moradores dessa região aqui no dia posterior aqui à operação. Eles tiraram esses corpos, estenderam ali nas ruas, mas o governador disse que eles vão apurar aqui se houve mudanças ali da região dos corpos, também a mudança das roupas das pessoas que estavam mortas, tudo isso para tentar entender se houve de fato algum inocente ou não vítima em toda essa história. E também ele reforça que isso é um compromisso da polícia com responsabilização de todos os atos que foram cometidos durante essa operação. Só para a gente finalizar e lembrar um pouco mais o contexto, esse encontro entre o ministro e o governador acontece porque o ministro ele é relator da DPF das favelas, que é uma ação que discute a letalidade policial no estado do Rio de Janeiro. Então, o estado deve prestar contas sobre as operações que estão sendo realizadas aqui no estado. E o encontro também aconteceu no Centro Integrado de Comando e Controle do Estado, onde o ministro teve a oportunidade de conversar com os agentes que atuaram no dia da operação e também conversar com a parte de inteligência da Corporação das Polícias do Rio de Janeiro. Agarte.